Boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de junho de 2023 e estamos aqui reunidos para apresentarmos a nossa 142ª reunião de estudos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. E continuaremos a detalhar, as nossas terminologias Rosa Cruzes utilizadas nesse texto que apresentamos hoje, que é o título de Os Quatro Reinos, parte 4, da nossa obra básica de Max Heindel, Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Para iniciarmos os nossos estudos, faremos aqui a oração do estudante Rosa Cruz, para assim criarmos um ambiente espiritualizado para nossos trabalhos de hoje. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Vamos passar então a leitura do texto dos Quatro Reinos. O estudo dos diagramas 3 e 4 dará uma compreensão clara dos veículos de cada reino, da maneira como estão correlacionados com os diferentes mundos e dos estados de consciência resultantes. O diagrama 3 mostra que o ego separado é segregado dentro do espírito universal, na região do pensamento abstrato, e que unicamente o ser humano possui a cadeia completa de veículos que o correlaciona com todas as divisões dos três mundos. O animal carece de um elo dessa cadeia, a mente. A planta carece de dois elos, a mente e o corpo de desejos. E o mineral carece de 3 dos elos da cadeia, necessário para funcionar conscientemente no mundo físico: a mente, o corpo de desejos e o corpo vital. A razão das várias diferenças é que o reino mineral é a expressão da última corrente de vida evolutiva. O reino vegetal é animado por uma onda de vida mais antiga no caminho da evolução. A onda de vida do reino animal tem um passado mais antigo ainda. E o ser humano, isto é, a vida que se expressa atualmente através da forma humana, tem atrás de si a mais longa jornada de todos os quatro reinos, seguindo, portanto, na dianteira. Em seu devido tempo, as 3 ondas de vida que agora animam os 3 reinos inferiores alcançarão o estado humano, e nós teremos passado a um estado de desenvolvimento superior, para compreendermos o grau de consciência que resulta da posse dos veículos empregados pela vida evolutiva nos 4 reinos. Dirigimos nossa atenção ao diagrama 4. O ser humano, o ego, o pensador, desceu à região química do mundo físico e, nela, começando a dirigir os seus veículos, obteve o estado de consciência de vigília e continua aprendendo a controlar esses veículos. Os órgãos do corpo, de desejos e os da mente não se desenvolveram ainda. O último nem sequer é ainda um corpo. Atualmente, não é mais do que um simples elo, um envoltório que o ego usa como ponto focal. É o último dos veículos que se formaram. O espírito trabalha gradualmente da substância mais sutil à mais densa, construindo assim os veículos. Primeiro em substância sutil e depois em substância cada vez mais densa. O corpo denso foi o primeiro a ser construído e chegou agora ao seu 4º grau de densidade. O corpo vital encontra-se em seu 3º estágio. O corpo de desejo está no 2º, sendo, portanto, ainda uma nuvem. E o envoltório mental é ainda mais sutil.
Como esses veículos não desenvolveram ainda quaisquer órgãos, fica evidente que, isolados, seriam inúteis como veículos de consciência. Entretanto, o ego penetra dentro do corpo denso, liga tais veículos sem órgãos com os centros físicos dos sentidos, e assim obtém o estado de consciência de vigília no mundo físico. O estudante deve notar, de modo especial, que estes veículos superiores têm valor presentemente porque estão conectados com o corpo denso, cujo mecanismo é tão esplendidamente organizado. Desse modo, não cometerá o erro tão frequente em muitas pessoas de menosprezar o corpo denso ao saber que existem corpos superiores, dele falando como de coisas grosseiras e vil, e dirigindo os olhos ao céu, ansioso por abandonar logo esse amálgama de barro terreno para voar nos seus veículos superiores. Tais pessoas geralmente não compreendem a diferença entre o superior e o perfeito. Certamente o corpo denso é o veículo mais inferior no sentido de ser o mais pesado, e por relacionar o ser humano com o mundo dos sentidos, com todas as limitações que isso implica. Contudo, como já dissemos, tem atrás de si um enorme período evolutivo, está em seu 4º grau de desenvolvimento e atingiu presentemente um maravilhoso e grandioso grau de eficiência. É o veículo mais bem organizado de todos os que o ser humano possui agora, e tempo virá em que alcançará a perfeição. O corpo vital está em seu 3º grau evolutivo e menos organizado do que o corpo denso. O corpo de desejos e a mente são ainda, como se disse, meras nuvens, quase completamente desorganizados. Nos seres humanos mais inferiores, estes veículos nem mesmo são ovoides definidos, mas sim formas indefinidas. O corpo denso é um instrumento admiravelmente construído, o que pode ser comprovado por todo aquele que tenha a pretensão de conhecer a constituição do ser humano. Observe-se, por exemplo, o fêmur, o osso que suporta todo o peso do corpo. Sua parte externa é formada por uma delgada camada de osso compacto. A parte interna é fortalecida por feixes entrecruzados de osso celular, dispostos em maneiras tão maravilhosas que a mais perfeita ponte ou obra de engenharia jamais poderia chegar a formar um pilar de igual fortaleza com tão pouco peso. Os ossos do crânio são construídos de maneira semelhante, empregando-se sempre o mínimo de material e obtendo-se o máximo de fortaleza. Considere a sabedoria manifestada na construção do coração e diga-se depois se este soberbo mecanismo pode ser menosprezado. O ser humano sábio é grato pelo seu corpo denso e dele cuida da melhor maneira possível, porque sabe que é, presentemente, o mais valioso dos seus instrumentos. O espírito animal, em sua descida, alcançou somente o mundo do desejo. Não se desenvolveu ainda até o ponto de poder entrar em um corpo denso. Portanto, o animal não tem espírito interno individual, mas um espírito grupo, que o dirige de fora. O animal tem o corpo denso, o corpo vital e o corpo de desejos, mas o espírito grupo, que o dirige, encontra-se fora. O corpo vital e o corpo de desejos do animal não estão completamente dentro do corpo denso, especialmente no que se concerne à cabeça. Por exemplo, a cabeça etérica de um cavalo sobressai muito além e acima da cabeça densa. Quando, em raros casos, acontece de a cabeça etérica de um cavalo penetrar na cabeça do seu corpo denso, esse cavalo pode aprender a ler, a contar e a executar operações elementares da aritmética. Devido a essa peculiaridade, os cavalos, os cães, os gatos e outros animais domésticos percebem o mundo do desejo
ainda que nem sempre distingam a diferença entre esse e o mundo físico, um cavalo pode se espantar ante a figura invisível para o cavaleiro. Um gato pode tentar se esfregar em pernas invisíveis, pois ainda que veja o fantasma, não percebe que as pernas não são densas, nas quais se poderia esfregar. O cão, mais sábio que o cavalo e o gato, sentirá muitas vezes que há alguma coisa que ele não compreende quando aparece seu dono já falecido e não pode lamber as mãos dele. Ele uivará pesarosamente, esse se deitará em um canto com o rabo entre as pernas. A seguinte ilustração talvez possa mostrar a diferença entre o ser humano com seu espírito individual interno e o animal com seu espírito grupo. Imaginemos um quarto dividido ao meio por uma cortina. Um lado representando o mundo dos desejos e o outro o mundo físico. Dois homens, um em cada divisão, não pode ver-se mutuamente. Contudo, na cortina há 10 furos pequenos, e o ser humano que se encontra na divisão que representa o mundo dos desejos pode meter seus dedos por esses furos para o outro lado que representa o mundo físico. Isto pode dar uma excelente representação do espírito grupo que está no mundo do desejo. Os dedos representam os animais pertencentes a uma espécie. Pode movê-los a seu gosto, mas não pode empregá-los tão livre e tão inteligentemente quanto o ser humano que se encontra na divisão física pode mover seu corpo. Esse último vê os dedos que atravessam a cortina e observa que todos se movem, mas não pode ver a relação que existe entre eles. Para ele, todos parecem separados e distintos uns dos outros. Não pode ver que são os dedos do ser humano que, através da cortina, governa seus movimentos com sua inteligência. Se fere um destes dedos, não é ferido somente o dedo, mas principalmente o ser humano que está por trás da cortina. Se um animal é ferido, esse sofre, mas não tanto quanto o espírito grupo. O dedo, não tendo consciência individualizada, move-se conforme a vontade do ser humano, assim como os animais se movem sob os ditames do espírito grupo. Ouve-se falar de instinto animal e de instinto cego. Não existe essa coisa indefinida e vaga como instinto cego. Não há nada cego na maneira como o espírito grupo guia seus membros, mas há isto sim, sabedoria escrita com letra S maiúscula. O clarividente treinado, quando funciona no mundo do desejo, pode se comunicar com esses espíritos grupo das espécies animais e constatar que são muito mais inteligentes do que uma grande porcentagem de seres humanos. Pode observar o maravilhoso tino que demonstram ao dirigir os animais, que são os seus corpos físicos. É o espírito grupo que reúne os bandos de aves no outono e os impele a emigrar para o sul, nem demasiado cedo, nem demasiado tarde, para escapar ao sopro gelado do inverno. E é ele ainda que os dirige de volta na primavera, fazendo-os voar à altura adequada, altura que difere segundo as diferentes espécies. O espírito grupo do castor ensina-o a construir represas que cruzam a corrente no ângulo exatamente apropriado, considerando a velocidade da corrente e todas as demais circunstâncias, precisamente como faria um engenheiro experimentado, e demonstrando que está tão atualizado sobre cada particularidade do seu ofício
quanto qualquer indivíduo tecnicamente preparado em universidade. É a sabedoria do espírito grupo que dirige a construção da célula hexagonal da colmeia com tanta exatidão geométrica que ensina o caracol a construir e formar sua casa em perfeita e bela espiral, que ensina o molusco do oceano a arte de decorar sua concha iridescente. Sabedoria, sabedoria por toda parte. Tão grande, tão imensa, e o observador atento não pode deixar de sentir-se pleno de admiração e reverência. Nesse ponto pode ocorrer naturalmente o pensamento: se o espírito grupo é tão sábio, considerando o curto período de evolução do animal comparado com a dor do ser humano, por que não manifesta esse último uma sabedoria muito maior? Por que deve o ser humano ser ensinado a construir represas e geometrizar, enquanto o espírito grupo faz tudo isso sem ter sido ensinado? A resposta a tais perguntas está relacionada com a descida do espírito universal na matéria de densidade sempre crescente. Nos mundos superiores, onde os seus veículos são poucos e mais sutis, eles se acham em estreito contato com a sabedoria cósmica, que se revela de modo tão sublime no mundo físico. Porém, conforme o espírito desce, a luz da sabedoria torna-se temporariamente mais e mais empanada até quase desvanecer-se totalmente no mais denso de todos os mundos. Uma ilustração tornará isso mais claro. A mão do ser humano é o seu servo mais valioso. Sua destreza permite-lhe responder à mais ligeira ordem. Em algumas profissões, tais como a de caixa de bancos, o delicado tato das mãos torna-se tão sensível que ele é capaz de distinguir uma moeda falsa de uma verdadeira. Isto se processa tão maravilhosamente que quase se pode pensar que a mão foi dotada de inteligência individual. Sua maior eficiência, porém, revela-se talvez na reprodução da música, pois é capaz de reproduzir as mais formosas melodias que embevecem a alma. O tato delicado e acariciante da mão extrai do instrumento os mais suaves acordes na linguagem da alma, dizendo suas tristezas, alegrias, esperanças, seus temores e anseios, de uma maneira que só a música pode fazer. É a linguagem do mundo celeste, o verdadeiro lar do espírito, e se apresenta à chispa divina aprisionada na carne, como a mensagem de sua terra natal. A música impressiona a todos, sem levar em conta raça, credo ou qualquer outra distinção mundana. E quanto mais elevado e espiritual é o indivíduo, tanto mais claro ela lhe fala. Mesmo o indivíduo mais rude não fica impassível ao ouvi-la. Então vamos continuar com as nossas terminologias, Rosa Cruzes. Vai ser um tema, uma explicação tanto pequena, tá? Pelo nosso tempo, para sobrar mais tempo, para que a gente possa depois fazer comentários, perguntas, dúvidas, tirar as dúvidas. Algumas perguntas eu acrescentei nesses itens que a gente vai correr agora. Então, nós vamos começar com o primeiro, que é o espírito universal. Quando a gente fala em espírito universal, o próprio nome aí já está falando, né? A gente está tratando do nosso ser supremo, tá? Um ser supremo que ele é emanado do absoluto, que nada mais é do que a raiz da existência. Essa raiz da existência, ela procede, o ser supremo que chamamos de Uno, e nada mais é do que o arquiteto do universo, o nosso sistema solar.
E o mundo desse Deus que a gente conhece, né, desse ser supremo, ele está no primeiro plano cósmico, que nós veremos no capítulo 5 do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Pensador. O pensador, eu vou fazer uma pergunta. O pensar é um atributo de qual onda de vida? Qual é a única onda de vida nesse esquema de evolução que tem o atributo de pensar? A humana. Humana. Onda de vida humana. Com certeza. Onda de vida humana. Por que as outras ondas não têm o atributo de pensar? O animal pode ter um cérebro, mas não tem a mente. Isso. Porque a única onda de vida dessas 4 que hoje possui a mente é a onda que somos nós. Por isso, esse é o motivo. Na realidade, vamos colocar de uma maneira mais correta. O pensar não é um atributo nem da mente nem do cérebro. O pensar é um atributo do espírito virginal. Então, por exemplo, um animal, um vegetal, um mineral, poderia dizer até que ele pensa. Só que o problema é o seguinte, como ele está manifestado nos mundos inferiores e sem a mente, ele não consegue transmitir esse pensamento. Então, o espírito virginal, no seu mundo espírito virginal, ele consegue pensar. Nos mundos mais inferiores, ele não consegue exercer esse atributo. Mas o atributo de pensar, gente, é do espírito virginal. Não é da mente e muito menos do cérebro. Então todas as ondas de vida têm um atributo de pensar. Tem um atributo de pensar. Independente do nível que ela esteja. Independente do nível que esteja. No campo que ela está mais manifestada, vamos dizer assim, ela tem todo esse atributo de pensar. Exatamente, claro. Isso. Só o que bloqueia é a manifestação. Por exemplo, todos nós somos clarividentes. Todos nós somos clarividentes. Por que a gente não consegue ser clarividente na região química do mundo físico? Porque a gente não consegue se manifestar essa clarividência aqui. Mas, por exemplo, quando você funciona à noite, dormindo no mundo do desejo, você vê coisas que aqui você não vê. Então você é clarividente. Porque você lá não tem a limitação do seu corpo denso, que é o que iria fazer isso. Entendeu? Então, tomar muito cuidado com isso. Tem muitos atributos que é do espírito virginal. Ele não exercita na sua parte de manifestação, ok? Eu vou responder aqui o que eu escrevi. Cada um de nós é um ser pensante, um ser espírito virginal da onda de vida humana, um ser que começou o seu desenvolvimento no período de Saturno e terminará no período de Vulcano, pelo menos no que se refere a este grande dia de manifestação. Então, quem é o pensador? O Carlos já falou. O espírito virginal. O ser humano real, o ego, aquele que desceu até a região química do mundo físico, e aí nesta região ele começa a dirigir os seus veículos, obtendo assim o estado de consciência de vigília e continua aprendendo a controlar os seus veículos. Gente, isso é muito importante porque desde o início, desde o curso preliminar, os estudantes fazem confusão com isso, entendeu? Então, quando perguntam assim, vou pensar atributo de que onda? A vida humana. Quando é que a vida humana começou a pensar? Quando recebeu a mente. Mentira. Certo? Errado. Equivocado. Então, tirar essa dúvida. O ser humano sempre pensou, desde quando ele foi criado por Deus. O problema é a manifestação desse pensamento em determinados mundos. Por exemplo, a mente, ela serve para que nós, espírito original, consiga transmitir esse pensamento para o tríplice corpo, certo? Principalmente para o cérebro etérico e cérebro físico. Mas ele é um meio de transmissão, o pensamento já foi, ok? Por isso que tudo que acontece aqui já aconteceu, porque já aconteceu no mundo do pensamento. Aqui sempre é atrasado. Por isso que você consegue profetizar. Esse é o motivo. E por isso que fala aquilo de crianças que nascem sem cérebro, tem a ver com isso também. Continua, exatamente. Que a ciência oficial fala que para que manter uma pessoa dessa viva se ele não pode pensar? Mas quem diz que o pensamento é atributo do cérebro? Só a ciência física, só a ciência material. O cérebro e a mente foi para manifestar. Aqui. Então fica, agora é só esse equívoco de a galera o ser humano começou a pensar
quando teve, não, ele começou a manifestar nessa região química, quando teve a mente e o cérebro para transmitir isso para o cérebro. Então é só um ajustezinho. Exato. Então, todas as ondas de vida, enquanto espíritos virginais, são pensadores. São pensadores. Sim. O que assim, eu sei que não é o mote da lição, mas o que nos leva a uma reflexão incrível de que o pensamento talvez é a raiz de tudo criador, assim. Quão elevado é. Isso. Incrível. Então a gente sabe que os nossos pets pensam da gente, né? Só não se expressam aqui. Exato. Fiquei preocupado agora, viu? Eu também. O Carlos já respondeu, eu já tinha colocado, tá? Quem é que pensa, o cérebro ou é a mente? Isso eu ficava com dúvida também, já. É um dos dois. Quem pensa é o ego, tá bom? Só manifestação. A mente é só é apenas um instrumento. Uma prova legal para isso é o seguinte: É o elo. quando você está lá no terceiro Isso, céu, é o elo de ligação. quando você morre e vai para o terceiro céu, no terceiro céu você não tem nada. Você tem só os átomos sementes, você não tem mais nem a mente você tem. Ué, se não sou eu que penso, então como no terceiro céu eu consigo escolher o panorama de vida e consigo enxergar a conclusão que eu renascer, se eu não tenho a mente. Entendeu? Tem mais uma prova. Acontece que quem pensa é o espírito virginal, é o ego manifestado. Certo? E talvez não, com certeza, lá no terceiro céu, embora a gente não tenha a mente, a gente pensa muito mais amplamente, tem uma visão muito maior do que se tivesse. Isso, aliás, boa colocação. Esse é o motivo pelo qual a gente escolhe a melhor vida para viver. Não a vida mais linda, bonitinha, cuti-cuti, mas a melhor vida. Normalmente cheio de defeitos, obstáculos, dificuldades. E é no terceiro céu que você escolhe. Já pensou se fosse no segundo, primeiro? Expandido ao máximo. Mais uma pergunta? Nós, como pensador, quando começamos a realizar esse ato de pensar? Depende. Depende da questão da pergunta. Porque eu quis colocar assim, porque pra gente pensar, a gente tem que começar lá de cima, do veículo espírito divino. Na verdade é o seguinte, então. Né? No dia a dia, 24 horas por dia, quando começa o ato de pensar? Por onde que começa? Cada um de nós aqui, por onde a gente começa a pensar? É pelo corpo denso, é pelo dedão do pé, é pelo cérebro, que por onde? Vou pela lógica, seria pela mente, não é pelo cérebro. Não é? Não. Olha lá, olha que interessante. Fala aí, a gente utiliza o nosso veículo divino através da vontade do Espírito Divino, através da vontade, tá? Aí a gente vai despertar a imaginação, que está onde? No mundo do Espírito de vida. Vontade e imaginação. Vontade e imaginação. Então a gente pega o atributo do Pai. Primeiro pega a vontade. Sempre a vontade. Sim, a primeira. Não tem como pensar se não for pela vontade. Não existe maneira de você pensar se não for pela vontade. Tá. Então você exercita a vontade. Aí, primeira vontade. Aí a gente desce para o mundo do espírito de vida e a gente tem a imaginação. Que aí vem a imaginação. Imaginação. Você vai pensar na caneca. Imaginação não é ideia, não é pensamento, não fala nada. É imaginação. Então, primeiro você puxa a alavanca, depois você começa a idealizar aquela imaginação. Vontade, imaginação. Isso, aí continua. E só depois a gente consegue utilizar o espírito humano para germinar a ideia. A ideia que é composta... Vontade e imaginação, cria-se a ideia. Sem a vontade você não começa a pensar, e sem a imaginação com a vontade você não tem ideias. Você não tem ideias. Você não tem ideias. Certo? Que é a substância do mundo do pensamento abstrato. Ainda não veio nada de pensamento. Não, a gente conhece não. A gente conhece não. Tá? Ideia. Aí depois, quando ela desce para o mundo do desejo, aí sim... Ela é o pensamento forma. Não, ainda não. Então, vontade, imaginação. Se eu divino. É verdade. Tem o imaginação e o pensamento abstrato. Ela germina. Ideia. Pensamento concreto. A mente. Pensamento forma. Aí ela desce para a mente.
Aí ela cria o pensamento No forma. pensamento forma. Isso é Olha muito aqui. importante que Primeiro ela de tudo, falou. vontade e imaginação. A ideia não está contaminada pelo desejo. Não. Se a gente consegue pegar a ideia e transmitir essa ideia para a nossa mente, para que essa ideia seja a base de tudo que a gente fizer para baixo, a gente resolve o eterno problema nosso de ter um pensamento forma contaminado pelo desejo que estraga e que é a origem das maiores desgraças que vocês veem por aí. Dá para fazer isso? Lógico. Por isso que na Fraternidade Rosa Cruz tem os exercícios para treinamento do pensamento abstrato. Porque o treinamento do pensamento abstrato é o treinamento da mente superior, mente abstrata, mente não ligada ao desejo. Por isso que fala-se sempre, né? Alguém sempre fala que o espírito humano é o paráclito, que é o salvador, é a solução do problema. Entendeu? Então, nós, estudantes de Rosa Cruz, nós temos que ser treinados, e tem os treinamentos aí, para que a gente tenha ideias. E pela ideia, você ativamente, ativa espaço a mente, não é ativamente, ativa espaço a mente, certo? E não pelo pensamento forma, porque pelo pensamento forma é contaminado pelo desejo, desde a queda do homem, certo? Aí os exercícios é astrologia, matemática. Exercícios facinhos, astrologia, matemática, música, ensino da evolução, Faz tabuada de cabeça. Mas aí continua que legal, ó, fica vendo. Não, é. Aí você tem o pensamento forma. O pensamento forma. Aí quando ele desce para o mundo do desejo, ele reveste do desejo. Então, mas ele só desce para o mundo do desejo se eu quiser. Sim. Se eu não quiser, do pensamento forma é o arquivo da minha memória. Lembra disso? É onde tem a memória. Aí é o pensador fazendo, nós é que estamos fazendo. E a gente faz todo esse processo independente de ninguém. Eu não preciso falar com ninguém. Eu não preciso falar com alguém que eu estou ativando minha vontade, minha imaginação, depois eu estou ativando minha ideia. Não, isso é eu comigo. Comigo e eu. O pensamento forma eu comigo e eu. Não preciso de ninguém. Isso é importante, gente. Sabe, por que é importante isso? Para a gente não ficar naquela e falar, eu tenho uma ideia, vem cá, Fernando, já sai desenhando a ideia. Isso aqui já detonou. Se fizer isso, você acabou com a sua ideia. Porque já não é mais ideia, já é pensamento forma contaminado com desejo. E você já vai na direção de querer convencer o Fernando, ou não convencer o Fernando, depende do pensamento, de uma direção que você não pensou antes. Você está contaminando, você já desferrou tudo, você acabou. Você acabou com aquela ideia, que podia ser uma ideia maravilhosa. Ao invés de você falar assim, não, quero ter uma ideia. E aí você conforma tudo da sua cabeça. Tudo. Todas as implicações, todas as hipóteses, se vai para lá, se vai para cá, não sei o quê, mas sem contaminar o desejo, pelo fato de ser uma ideia boa. É assim que os inventores fazem, os grandes mestres, as pessoas que já têm mente abstrata já desenvolvida, fazem isso. Por isso que quando eles colocam no papel, quando sai aquelas coisas maravilhosas. Você acha que o Einstein, a cada vez que falei uma coisa, ele disse que vai ser... Ô, Fernando, vem aqui. Eu descobri uma fórmula aqui, ó. E igual a MC2. O que você acha? Essa fórmula é boa pra caramba. Você acha que ele fez isso? Não entendeu nada. Você acha que ele fez isso? Não, porque quando você está buscando a aprovação do outro também. Imagina quanto de ideia ele teve. Carlos, eu não sei se tem lógica, você está falando uma experiência, uma apresentação que eu fiz que falava de Beethoven. E ele disse que ele não ia escrever a música rápida. Ele primeiro pensava, criava, imaginava, desenvolvia. Até as notas ele tinha primeiro aqui dentro. Quando ele ia materializar, já estava... Era Beethoven, né? Exatamente, a mesma história de Michelangelo. Michelangelo, né? Estava lá olhando o blocão de 5 metros, assim, ó. Horas e horas olhando o blocão. Aí uma pessoa chega, passa por ele e fala assim, cara, o cronometrei aqui já vai 3 horas que está vendo esse bloco de mármore aí. O que está acontecendo? Não, eu estou apenas imaginando como é que eu vou fazer para tirar a obra que está aí dentro. Como que obra que está aí dentro? Da vida aí dentro. Estou imaginando como eu vou tirar. Como é que eu vou tirar, né? Isso daqui para então, ou seja, ele estava no campo das ideias. Então, para quem está de fora, está vendo um bloco de mármore lá, de 5 por não sei quanto lá, certo? Para quem está de fora. Quem está de fora, não está fazendo nada, está lá, olhando lá, igual o Tom, assim, cara, deve estar obsidiado, né? Deve estar vendo um guardião do umbral, deve estar vendo alguma coisa, pô, cara, né? O espírito. E não, ele estava tendo o quê? Ideias.
Tanto é que ele não estava nem ligando. Olha, tanto é fato que não está contaminado pelo desejo, que ele não estava nem ligando se tinha gente olhando, se não tinha gente olhando, se estava de noite, se estava de dia, se estava com fome, se ele não estava com fome. Ele estava tão voltado para a ideia dele que o resto tudo não vale a pena. Não interessa. É o que o Max Eder fala no estado de concentração. Ele fala isso. Você tem que atingir o seu estado de concentração de uma forma tal que não interessa o que está acontecendo do seu lado. Ele fala isso. Muitos de nós já chegamos a esse ponto. Quantos de nós já lemos um livro? E lendo um livro você esquece de tudo do mundo, aquele livro entra na sua cabeça e é uma maravilha, e tudo funciona maravilha. Você não quer saber se é real, se não é real, entendeu? Você vibra com aquele livro, né? Aqueles livros maravilhosos. Quando criança, então, é mais fácil ainda, porque depois quando adulto você tem, tipo assim, tem que fazer feijão, tem que fazer arroz, tem que lavar roupa, tem que sair. Quando você é criança, não se... E fica aquela maravilha. É esse estágio de concentração que nós, pensadores, temos que atingir. E já atingimos. Agora, por que não atingir sempre? Porque a gente não pratica. Pratica, a gente esquece. Se praticar, vira um hábito. Aí vai embora. Aí vai embora. O hábito vira virtude. Aí vai embora, gente. Vai embora. Entendeu? Vamos ao nosso corpo denso. Quando a gente fala de corpo denso, a gente está falando corpo físico, tanto do ser humano, do animal, do vegetal e do mineral. Para qualquer onda de vida, para que qualquer onda de vida ela possa funcionar aqui na região química do mundo físico, ela precisa de um corpo denso adaptado ao ambiente dessa região, que é a região química do mundo físico. O corpo denso do ser humano, vamos dizer, ele tem composto químico. E tanto ele quanto a pedra, né, ela tem esse composto químico. Se bem que esta última, que é a pedra, ela esteja ocupada somente pela vida mineral, enquanto que o homem, e também, ele não só está a vida mineral, não só a parte física, mas ele tem toda a vida dele, né, desenvolvida, o ser humano. Todavia, mesmo falando do ponto de vista puramente físico, e deixando de lado qualquer outra consideração, nós notamos aqui várias diferenças importantes, né? Se a gente comparar a pedra com o ser humano, a gente vai ver que o ser humano, ele move-se, cresce e propaga a sua espécie. Já a pedra, o mineral, né? O mineral, em seu estado natural, nada disso ele vai poder fazer. A gente sabe que o corpo denso, ele é construído, né, na matriz do corpo vital, durante a vida pré-natal. Com uma única exceção que a gente já sabe, né, que é uma cópia exata, molécula por molécula, do corpo vital. Pergunta, o nosso corpo denso, ele é formado por quais elementos químicos, já a gente falou aqui? Sólido, líquido e gases. Sólido, líquidos e gases, tá? Isso. Em que nível de desenvolvimento está o nosso corpo denso? Começa no primeiro e termina no 10º. Qual deles? Qual estágio? O quarto? Quanto que foi o primeiro estágio? O primeiro estágio do corpo denso foi atingido em que período? Vamos lá, gente. Período Saturno. Isso. E o segundo? No solar. E o terceiro? Lunar. E o quarto, terrestre. Ó, vamos ser bem crítico aqui. Isso para os seres humanos que estão para e passo com o esquema de evolução, certo? Para os nossos irmãos antropóides superiores, está no terceiro estágio, não está no quarto. Então, se alguém perguntar, mas para todos os seres humanos, a resposta correta é não. Como não? Para os nossos irmãos e irmãs antropóides. Quem são os antropóides superiores que são nossos irmãos e irmãs? Bonobos. É chimpanzé. Gorila. E orangotango. São só esses quatro, viu, gente? Os nossos irmãos e irmãs são esses quatro. Macaco prego não é, sagui não é, macaquinho não é. São só esses quatro, não é? São só esses quatro. Esses quatro são seres humanos que estão atrasados, na onde, portanto, o seu corpo denso está no terceiro grau de desenvolvimento, não está no quarto.
Ok? É como se fosse a gente no lunar. Estava no terceiro. Só que a gente no lunar não éramos com essa afeição. Né? Isso. Só que eles estão no quarto, mas estão no terceiro. Eles estão no quarto, conseguindo fazer arquétipo de corpos densos degenerados nossos do período lunar. Então, corpos densos degenerados. E isso daí é uma coisa interessante. Quer dizer, ele não tem a capacidade de pegar um corpo, o mais arquétipo do evoluído, corpo denso, que nem o nosso aqui. Não consegue. Daí, como opção, ele tem que ir lá para um degenerado nosso. Degenerado nosso. Que está ficando cada vez mais difícil para eles. Mas bacana que tem esse arquétipo guardado, né? Ele tem essa opção, né? Enquanto ele está cristalizando. A cada renascimento de um irmão e irmã nesse negócio, ele pega cada vez um corpo pior. Eu achei que fosse escolher o melhor. Não. Porque o corpo está degenerando. O arquétipo nosso lá do lunar, ele está degenerando. A cada vez que passa, ele vai cristalizando, ele vai se reduzindo. Por isso que existe extinção de raça. O que é extinção de raça? É quando não tem mais ninguém que precisa daquele corpo ou quando não tem mais arquétipo daquela raça. Aí o cara tem que se virar com o outro. Mas esses atrasados nossos, irmãos, eles vão conseguir ser humanos. Não só vão conseguir, já estão conseguindo. Conseguindo, isso. Naquele livro, tem As Atividades Sociais Invisíveis, existe lá uma história do último renascimento de um irmão como chimpanzé. Renascimento. Verdade. Que inclusive é cuidado por uma cuidadora, uma bióloga que cuidava do chimpanzé e tal, e cuidava muito bem dele, tal. Aí ele morreu. Aí tem a próxima história, que é o primeiro nascimento dele como um ser humano. E por incrível que pareça, a mãe dele era tratadora. É lindo. É lindo, né? Entendeu? A mãe dele era tratadora. Então, ou seja, ele começa no primeiro renascimento como, entre aspas, um débil mental. Por quê? Ele está usando pela primeira vez a mente. Olha só que interessante. Ele está usando pela primeira vez aquele tipo de corpo sem pelo. Sim. Ou seja, com toda uma questão de homotermia, de cesárea e tal, né? E todos os órgãos diferentes da última que ele usou, entendeu? Um coração muito mais sensível, um pulmão muito mais efetivo para fazer a respiração, tudo diferente, tudo diferente. Entendeu? Imagina você, o último nascimento seu, você acostumou, entre aspas, a viver num corpo de chimpanzé. Imagina um corpo de chimpanzé. E no seu primeira vez, você vai nascer com um corpo de ser humano. Você acha que você não vai ter dificuldades? Vai. Quem é que resolve as dificuldades? Só tem uma pessoa. A mãe. A própria mãe. Porque lembra, a mãe que ajuda você a construir o corpo dentro de você. É a mãe que ajuda. Então a mãe, ela entende muito mais do seu corpo, tanto é que na glândula timo aqui tem sangue de quem? Da mãe ou do pai? Da mãe. Da mãe, não é do pai. Por quê? Porque a mãe entende, ela compreende as limitações, ela compreende o jeitão, e ela sabe o que ela tem que fazer com aquele bebê ali, para que ele vingue e passe essa parte de 0 a 7, de 7 até os 14 anos, para depois fazer brincadeira, para depois viver, certo? Para depois lanchar. Ok? Entendeu? Isso é importante, gente. Nesse ponto, então... Ele não traz nenhuma lembrança, né? Enquanto humano agora, assim, daquilo do último renascimento dele. Eu acho que sim, ele é um ser humano. Ele só não tem a mente. Como antropóide, ele não tem a mente. Mas ele tem o que chama de indução. Se o animal que está do seu lado, o animal doméstico, nós vimos aí na reunião passada, né? Se o animal doméstico ele tem uma indução muito forte, que até muita gente fala que o cachorro pensa, o gato pensa, o elefante pensa, o cavalo pensa, né? O filhinho. E ele tinha essa indução com a tratadora, o ser humano atrasado. Tem muito mais indução do que a gente. Concorda? Verdade. Já pensou a primeira vez que ele tem a capacidade de destreza com a mão? Porque o orangotango é mais para pinça. Ele começa... Por isso que aparece, tá lá, esse link de Arenlê, tá lá no site nosso.
Ele aparece como parecendo um débil mental, porque para ele é tudo... Nós novidade. classificamos ele como débil mental, né? É Nossa, tudo novidade. a mãe não. A mãe não. A mãe não. A mãe é ao contrário. Vamos ao nosso corpo vital. Nosso corpo vital, ele é o veículo que nós usamos para funcionar na região etérica do mundo físico. Não só nós, mas aí a gente tem que completar também que os animais e os vegetais. Mineral não tem? Mineral não tem. É o veículo, né, que é o condutor da vitalidade, que torna possível nós praticarmos as ações. O corpo vital, ele tem exatamente a mesma forma que o corpo denso, ok? E ele se estende de 4 centímetros além do nosso corpo denso. E essa parte que está por fora, né? Está fora do corpo denso, ela é muito luminosa e tem uma cor parecida de uma flor de pessegueiro recém-aberta. A pergunta que não quero calar: quem teve a curiosidade de pegar uma flor de pessegueiro recém-aberta para ver decore salteado com os olhos físicos, que cor que é essa? Não acho. Sabe o que eu acho que a cor Na muito internet. parecida? Quando tá o finalzinho de tarde. Quando eu olhei, acho que assim, muito de relance, eu acho que é uma cor muito parecida. É um rosa extremamente tênue. Parece um rosa extremamente. É rosa bem nenê? A tênue. cor que a gente usa hoje. Bem Pintura tênue. rosa antiga. Então, É aquele rosa nenê? hoje com a internet, gente, é tão fácil. Entra na internet, no Google e bota lá. Flor de pessegueiro recém-aberta. Vai aparecer um monte de tipo. Vocês acham que ela é mais rosa? Eu acho que ela é... Agora, o mais rosa legal é mesmo. você mais ver isso. ao vivo, porque, ó, mais eu escuro. vou falar pra vocês, por que pela internet vocês não conseguem ver direito? Porque Porque nós temos um negócio chamado RGB, ou CMK, que são limitações da tela, tanto da televisão quanto da tela do laptop. E da câmera também que Da fica. câmera também. Então, tudo isso são limitações dos aparelhos físicos que jamais substituirão um outro aparelho que é físico, mas espiritual, que chama olho, seu zóio, entendeu? Então, o que vocês façam? Isso. Vá atrás de um pessegueiro, já nesses lugares que vendem frutas, vendem... E pergunta pro cara, você tem uma flor, Casa um tinha, pessegueiro aí lindo? Ah, eu tenho. A gente Posso viu. dar uma olhada? Matem a curiosidade, vocês vão ver que coisa maravilhosa que é. Entendeu? Não fique só no dogma de falar, não, é a flor de pessegueiro recém-aberta. Ah, por que você sabe? Ah, está escrito no conceito. Você já viu? Não. Ah, pô, você é dogma. Vá atrás. A gente tem poucas coisas que a gente consegue provar uma verdade provada, sem ter os instrumentos necessários. Quando nós temos instrumento como o olho, a gente não vai atrás. Uma outra faculdade do nosso corpo vital é a composição, né, de materiais da região etérica do mundo físico, que ele é formado pelos 4 éteres. E o outro também é a propagação, tá? É outra que é uma faculdade também do nosso corpo vital. Deixa eu fazer uma perguntinha aí. Todos os seres humanos têm corpo vital formado de 4 éteres? Não. Ah, o ser humano. Ah, desculpa. Estava escrevendo aqui o ser humano. A pergunta. Sim. Todos os seres humanos... Tem. Tá. Qual é a diferença? Qual pode ser a diferença da composição de um corpo vital de uma pessoa para outra pessoa? Os éteres superiores. Isso. Mas qual a diferença? Qual a diferença? Porque A evolução. Não, mas qual a diferença em composição? Qual a diferença de um corpo vital de uma pessoa que pode ter uma pessoa de uma outra pessoa? Quais são as diferenças? o éter... A evolução espiritual de cada um. Então, o que significa isso ao nível de corpo vital? Como eu traduzo isso ao nível de corpo vital? O nível de corpo vital? Ao nível de corpo vital. Corpo vital. Ó, lembra, o corpo vital, ele tem um tamanho único. Qual o tamanho dele? É o tamanho do seu corpo denso mais 4 centímetros. Isso. Quanto mais gordo você tiver... Maior tá aí. Não, continua igual. Continua sempre 4 gordo. centímetros. Sempre 4. Ele não aumenta mais do que 4 O de centímetros. desejo, sim, que desejo Entendeu? foi 4 centímetros. Então, qual a diferença de um para o outro? Que pode ter de um irmão para o outro? É que são os éteres, né, que Sim, mas o quê? permeiam o corpo Mas denso. o que? O que é?
a quantidade de éteres. éteres. A quantidade de éteres. Quanto mais materialista é o irmão, quanto menos ele acredita em divindade, em espiritualidade, como a Terezinha bem colocou, ele tem mais quantidade de éter químico e de vida do que de éter luminoso e refletor. Ponto. Peraí, quanto mais ele acredita em divindade? Não, quanto mais ele não acredita, quanto ele é mais materialista, quanto mais ele está apegado às coisas materiais. Isso. Não só ateu. Tá. Se você for um cara, se você for um cara que está afim apenas, mesmo você tendo religião, né? Estou cristão, não sei o quê, estou com Deus, não sei o quê, mas na realidade você está atrás de fama, poder, dinheiro, glória, o caramba quatro. Certo? Você vai ter muito mais éter químico do que éter de vida, do que éter luminoso refletor. A pergunta é, por que uma pessoa dessa precisa muito mais de éter químico e éter de vida do que de éter luminoso refletor? Por que ela precisa mais? Porque ela tem mais, ela vai ter muito mais químico e de vida do que luminoso refletor. A pergunta é, por que ela tem mais? Porque ela atua mais na A matéria. região é química, né? Não, por quê? Tudo bem, porque Ela ela está está só focada na região química. Peraí, veja bem, olha gente. O corpo vital é vitalidade, como está colocado ali. Sim. Certo? O corpo vital vitaliza o corpo denso. Sem o corpo vital, o corpo denso não funciona. Não tem vitalidade. Certo? Não tem vitalidade. Tanto é que quando você fica doente, a primeira coisa que acontece é você perder a vitalidade. Tá? O corpo de desejos destrói o corpo denso. O corpo vital reconstrói o corpo denso. Por isso que você dorme. Tem que dormir por isso. Sim. Por isso que os seres elevados espiritualmente não dormem. Dorme meia hora, dorme uma hora e tanto mais. Bom, entendeu? Então, quando você é uma pessoa focada mais nos seus objetivos materiais, né? Não só ateu, muito religioso por aí que é focado, tá? Parte material. Na parte material. Você precisa ter mais éter químico e éter de vida, porque a destruição que o seu corpo de desejo está fazendo no seu corpo denso é enorme. Por que é enorme? Porque veja bem, quando você estava na época Atlante descendo, o objetivo era o quê? Glória, fama, fortuna, poder na região química. Então naquela época o corpo de desejos não destruía o corpo denso, porque você estava ficado para trás, estava de acordo com a evolução, os hierarquias estavam fazendo assim, joinha, você está certinho. Naquele momento. Quando você embicou para cima, você escolheu nascer no Ocidente. Se você escolheu nascer no Ocidente, então você está dizendo o seguinte, eu quero embicar para cima, senão você escolheria nascer no Oriente. Quando você nasce no Ocidente, você fala, eu quero embicar para cima. Então, para eu embicar para cima, eu tenho que ter o quê? Um corpo-alma. Para eu ter um corpo-alma, eu tenho que ter muito mais éter luminoso e refletor do que de vida e químico. Sim. Só que se eu falo, quero embicar para cima, mas continuo fixado na região química do mundo físico, ou seja, poder, honra, glória, fortuna, aqui, metas físicas, não sei o quê, o corpo de desejo continua destruindo. Só que agora você está em desacordo com a evolução. Pela lei de causa e efeito, vai sobrar para você. Porque você é livre para fazer o que você quiser, mas as consequências tem que assumir também. Aí o que acontece? Você vai ter que ter muito mais éter químico e de vida. E o corpo de desejo vai destruir o seu corpo denso muito mais do que destruiria no passado. E eu acho que é muito mais perigoso também para nós, por exemplo, aqui, estudantes, né, que já está numa escola como a Fraternidade Rosa Cruz, a nossa responsabilidade é muito maior, porque nós já temos todo esse conhecimento, né? Se a gente está fazendo o abuso disso, de fama, não poder... só isso, gente, não só isso. É isso mesmo, tá? Mas eu vou compreender um pouco mais com isso. Quando você entrou numa escola de preparação para a iniciação Rosa Cruz, como é a Fraternidade Rosa Cruz, certo? Muita gente está te ajudando. Mas não é gente física, não é físico aqui não, é de fora, é adepto, irmão maior, é muita gente ajudando. Fora de você. E apostando na gente. Arcanjo ajudando, anjo ajudando, espírito da natureza ajudando. Por quê? Porque a messe é grande, os operários são um pouco. Então, quando aparece um operário, putz, tem uma ajuda grande. Então, ou seja, a conversão da eficácia do uso do éter químico de vida é muito maior para você ter menos isso e ter mais espaço para éter luminoso refletor. Porque o corpo vital ele é limitado em tamanho. Você só consegue colocar éter luminoso refletor ali se você reduzir o de químico de vida. Sim. Não tem como você aumentar. 4 é 4, né? Não tem como. Você tem que diminuir uns para aumentar outro. Certo? Então, quando você escolhe por livre vontade trilhar um caminho desse,
Você é ensinado, principalmente à noite. Entendeu? A eficiência da construção do seu corpo denso aumenta pra caramba. Lembra? Quando você dorme, depois da retroflexão, a primeira coisa que faz é a restauração do seu corpo denso. Aí depois você parte para o auxiliar invisível. Esse processo, ele fica cada vez mais eficiente porque você é ajudado. E é ajudado de uma maneira totalmente anônima, graças a Deus. Senão você vai pegar, quem me ajudou foi o anjo serafim, sei lá, então vou pegar o serafim, vou rezar por o serafim. E ainda bem que você não sabe quem é. Você não sabe quem é, ainda bem, mas você é ajudado. Entendeu? Então, esse é o lance. Um irmão ou irmã que nasce no Oriente, que tem que bicar para baixo, ele tem que ter muito mais química de vida do que o luminoso refletor. Tanto é que as religiões de lá são religiões voltadas a sacrifícios. Graças a Deus não são mais humanos, mas continuam sacrifício. Bota lá comida para os deuses, bota um negócio lá, tal. Joia, legal, tá de par e passo com a evolução. Tá tudo bem. Aquilo lá ele não vai ter problema. Mas quando você escolhe no Ocidente e fica com aquela coisa do Oriente, porque não é isso. Isso está acontecendo as reminiscências do Oriente que você tenta, né? Tanto é que tem muita gente aí falando, não, preciso falar mandarim, porque mandarim vai ser a linguagem do futuro. Não, imagina. Entendeu nada, certo? Né? Nada mesmo. Entendeu nada. Então, o que acontece? Você está fora da curva. Fora da curva. E não adianta, porque as vibrações ocidentais, elas são cristãs. Ela destoa com esse. Aí o que acontece? Doença consultiva. Por isso tem muita gente morrendo mais cedo de AVC ou de acidente vascular, doença consultiva, pneumonia, morre de pneumonia, que coisa ridícula, né? Tuberculose, outras coisas. Câncer. Câncer é uma das piores doenças consultivas, que não tem cura. Não tem cura. Câncer não tem cura. Está muito cheio de casos de câncer. A ciência não consegue ter cura. Não consegue amainar, não sei o quê, estender vida, você não tem mais o câncer, você não tem mais esse câncer. Mas se você continuar nessa direção de picar para baixo, ele vai aparecer porque em outro lugar, é um processo natural. Sabe? Não é uma vingança de Deus, não, Deus vingativo. Não, é um processo natural. O Ocidente é de um jeito, o Oriente é do outro. Né? O Oriente trabalha para o Ocidente. O Oriente ele faz as coisas materiais para que o ocidental tenha mais tempo para dedicar à parte espiritual. Isso. É assim que funciona. Então a gente agradece muito os irmãos e irmãs de lá para que eles dão tempo para a gente dedicar se desenvolver espiritualmente, não materialmente. Porque materialmente já está se desenvolvido lá. Olha que bonito aqui, nós estamos com laptops, televisão, câmeras. Olha que coisa maravilhosa. Isso daqui é dos nossos irmãos e irmãs orientais. Ou vocês acham que não? Sim. Entendeu? Então, é um processo. Então, esse slide é legal para mostrar justamente isso. Cuide do nosso corpo vital, aumente a quantidade de no refletor, porque aumentando isso você vai crescer o seu corpo-alma, que é justamente aquele corpo que o Cristo vai descer até a região etérica para falar, quem está pronto aí? Eu tô, vai junto. Quem não está? Pronto para quê? Que era para estar pronto mesmo? Eu não sei. O que era mesmo? O que tinha mesmo fazer? Putz, esqueci. Igual lá nos pulmões lá da Atlântico. Aí nasceu o nenê lá, o casalzinho todo amando assim a nenê. O médico falou assim, me desculpa, mas não tem saco pulmonar. Não vai morrer alguns problemas. Quando a gente traz, por exemplo, né, quando você trabalha mais a parte, você enche mais o seu corpo de éter químico, de éter de vida, para nós aqui ocidentais, está na contramão. O oriental, beleza. E aí quando você, né, aqui como oriental, nós temos que trabalhar mais o refletor e o luminoso. Se a gente fosse falar assim, mais em termos de atitude assim, prática, aqui seria correr atrás de fama, de poder, de progresso financeiro, status, parará, certo? E aqui, quando você vem para o corpo luminoso, seria mais algo fraternal? Não é algo fraternal, não é fraternal. É cuidar da parte espiritual. É praticar o cristianismo esotérico, no seu dia a dia, na sua vida. Para construir o seu corpo-alma mais rápido. É se livrar cada vez mais dos seus objetivos materiais. Quais são os objetivos materiais? Cada um de nós tem os nossos, infelizmente nós temos. Tem pessoas que têm objetivo material, é trocar o carro todo ano. Outros é trocar de esposa todo ano, trocar de marido todo ano. Sim. Também é objetivo. Trocar de emprego todo ano. E a esposa quem está em empresa, tem muita gente que está em empresa, qual é o objetivo? Crescer, subir de cargo. Eu quero chegar a diretor. Ou então, eu quero ter a minha empresa e a sua empresa fatura 1 milhão. Esse ano, ano que vem, eu quero faturar 2. O outro 3, o outro 4, o outro 5. Eu quero ter uma empresa de sucesso. Peraí,
Faz uma conta aí, quanto você precisa para viver? Ah, olha, sei lá, 20 mil reais por mês eu tenho bem. Então eu vou trabalhar para ficar com 20 mil reais. Ah, mas até quando eu preciso de 20 mil reais? Ah, até, sei lá, os 40 anos. 40 anos eu preciso cortar para 10. Eu vou enxugar, tal, não preciso de tanto para 10. É assim a vida de um cristão. Dentro de um cristão, ele calcula assim. Ele não calcula assim do tipo, ó, eu tenho que estar sempre crescendo, eu tenho que estar sempre bem. As pessoas têm que ficar falando de mim. Isso é oriental, gente, isso não é mais ocidental. Carlos, mas pode acontecer, como a gente, cada um tem uma proposta que vem lá dos Anjos do Destino. Algumas pessoas, elas já nascem muito ricas. Até gente que a fortuna faz parte do caminho dela. Aí é diferente, ela não vai abrir mão do que é aquilo. Ela nasceu rica. Não é isso. Ela escolheu um panorama de vida que, para aprender as lições que ela escolheu, é necessário ela ter facilidade em acumular bens materiais. Isso. Segundo a casa dela lá, a casa das finanças, está recheada de coisas boas. Mas ela escolheu. Entendeu? E ela vai pegar aquela facilidade, tipo, vou pegar Christian Rosenkreuz. Com Saint-Germain. Com Saint-Germain tinha uma riqueza que ninguém sabia de onde vinha. E o bicho era riquíssimo. Riquíssimo. Não tinha problema, ele nunca teve problema nenhum de dinheiro. O que ele fazia com aquilo ali? Ele ficava esbanjando, dando para as pessoas, se promovendo, contratando pessoas para promover. Não, ele usava aquilo ali como meio de alcançar a condição de falar para as pessoas que precisavam. Então, por exemplo, ele para chegar a conversar com um rei ou uma rainha, naquela época tinha que ser rico, porque senão você nem entrava nem no castelo, concorda comigo? Então, ele usava que ali era uma necessidade para exercer esta função. Mas ele não saía por aí, não era rico, não tinha anel, não tinha nada. Ele era um cara, ele se vestia como um cara rico para ele poder ser ouvido pelos reis, pelas rainhas, pelos condes, pelo caramba 4 lá. Só isso e mais nada. Então as pessoas ricas deveriam fazer também isso. Só que chega aqui, dá pra... aí começa a terceirizar coisas. Tem muita gente rica que não faz nada. Nem troca uma lâmpada. Contrata alguém para trocar uma lâmpada, entendeu? Não faz nada. Não dirige nada. Eu só quis colocar que é uma situação diferente daquele que vive correndo atrás do dinheiro, né? Mas ele escolheu também. Ele escolheu. Entendeu? Por que ele escolheu? Porque ele fala assim, ó, me dê pouco que me dá eu consigo fazer. Tem muita gente que a gente conhece, que a pessoa não ganha salário mínimo. E aí você vê, pô, o cara conseguiu uma casinha para ele lá, uma casa boa. Por que ele conseguiu construir uma casa boa com salário mínimo? Porque ele é eficaz. Ele não foca em coisas muito baóricas, ele foca naquilo, eu preciso de uma casa. Uma casa de 2 quartos, sala com banheiro, que eu tenho 2 filhos, etc e tal, papapá. Foca naquilo, trabalha, pronto, construir minha casa, tá aí minha casa, etc e tal. Acabou. Entendeu? Ele não fica naquela, construir uma casa, mas a casa está muito ruim, eu tenho que morar num bairro melhor, aí vai para outro bairro, aí pronto, acabou o seu vida. Entendeu? Então é tudo escolha de panorama de vida, gente. Administrar bem né? enquanto está É o que o Max Sendel fala, em vários livros dele. Estude o mínimo de astrologia, levante seu tema e veja o que você escolheu. Está lá, o que você escolheu está no seu tema. O que você escolheu está no seu tema. Aí as pessoas que se aventuram a estudar astrologia, quando olham o tema, muitos não acreditam naquilo que escolheram. Não sou eu. E outros lá atrás do tipo assim, peraí, quando eu vou casar? Vou ter um segundo casamento aqui. Vou segundo casamento. Vou ter herança. Vou ganhar herança. A minha 8ª casa que tem herança. Porra, tem herança aqui, cara. Ó. Aí circula tudo e vai pro Filadélfia. E vai pro Filadélfia. Certo? Por isso que eu comentei que lá no terceiro céu a gente com certeza tinha uma mentalidade muito maior. Porque se fosse do jeitinho que eu estou hoje, eu não escolhia umas coisas. Então, mas é o que a Angela falou, conforme você vai descendo, a sabedoria vai ficando ofuscante. Quando chegar na região química, físico, você jura de pé junto que você não escolheu aquilo. Alguém me influenciou. Não, pô, né? Você tem Eu fui Quem tocada já que no podia estar lá comigo? Deixa eu ver. Aí você vai culpar que é os anjos do destino, né? Foram eles. Ao invés de agradecer pelo fato de estar aqui, ter que passar por tudo isso e crescer passando por tudo isso. Isso. Ainda mais a gente tendo assim, tudo que a gente tem em mãos. Quando a gente traz, então, realmente, para atitude não sair, não é tipo, né, eu vou, sei lá, viver no mínimo do mínimo. Não, mas algo que é necessário, pô, eu quero 20, é 30, é 10, pô, é o suficiente. Uma vida digna. Que isso não vire
o único objetivo da sua vida. É para muita Tipo, gente. Quer ser seu trabalho. qual que é o objetivo? trabalho. Meu, crescer, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Tipo, nunca, tá sempre sendo um Nunca objetivo de basta. você. Pum, errou porque aí foi virou chinês. a gente Virou teve- chinês, virou oriental. A gente teve a graça de Deus de ver certas pessoas, né? Que chegou no final e falou assim, será que valeu a pena? Sim. Não, isso é típico no leito, acho que tem uma pesquisa. Fui que a um galera- péssimo pai, fui uma merda de marido, tenho dinheiro pra caramba, tenho independência financeira, construí a casa que eu queria, se eu não quisesse construir, eu construo outra. Aí os filhos não reconhecem essa pessoa como pai ou como mãe, Mãe, é. mas apenas como um provedor de finanças, Sim. né? Certo? Patrocinador. Os maridos ou as esposas falam assim, Deus o livre de estar com aquela pessoa lá, ainda bem que eu me escapei. E a pessoa fica perdida e fica se envolvendo com outras coisas. Alguns viajam, ficam desesperados para tentar preencher, outros vão para ser especialistas em vinho e bebem, não sei o quê, ou se volta aí para a gastronomia e come o que pode. E outros piores, outros vão para drogas, outros vão para sexo, até não poder mais. Compra carro, né? então. Tanto ou vai para carros e fica desfilando de carros, ou então começa a ter algumas, vamos dizer, algumas relações diferentes. Vou experimentar novas experiências. Então, se eu vou Hoje homem, tá em eu vou moda, com né? homem, se for Tá na mulher, eu vou moda, com é. mulher. Hoje E aí, só que a idade não dá Virou mais, moda, o né? libido foi embora, mas você sabe, né? Uma passadinha de mão aqui, não sei o quê. Vai. Ai, me deixa todo. Triste. vida. Um ser humano chegar a esse nível. Não Mas foi chega. feito pra isso, né? Mas Lógico que Ele não foi feito pra não foi isso. feito pra isso, mas chega. Mas de jeito nenhum. Nossa, você falou isso agora, meu Deus. E aí, então, contrabalanceando aqui, trabalhar corpo-alma, o éter luminoso e refletor, é ter ali é focar mais nas coisas espirituais. Que em termos de atitude vai cair aonde aí? Tem alguns mantras que resolvem separar. Por exemplo, quando você fala assim, eu acredito que os anjos distintos estão acima de todo o erro e dão a cada um e a todos exatamente receita para os seus desenvolvimentos. Eu Pronto, acredito nisso. acabou. Sim. Ou quando vem uma dificuldade, uma adversidade, etc e tal, falar igual São Paulo. É outro mantra muito importante, igual São Paulo. Nada dessas coisas me comovem porque Deus mora em meu coração. Entendeu? Então, essas coisas ajudam. Porque é difícil, ele está falando aqui, nós estamos juntos aqui, é difícil. Mas quando você está sozinho, enfrentando, ou vem uma tentação dessa, é complicado. Nossa, muito difícil. Então, esses mantras ajudam demais a gente, entendeu? Nada dessas coisas me comovem. Pois Deus mora no meu coração. E mais, aí as saídas aparecem, as soluções aparecem. É só você pedir a Deus, peça a Deus, fala, cara, o que eu faço com uma situação dessa? Para que lado que eu vou? Peça, ele ouve. Seja humilde. Agora, você tem que ser humilde e pedir. E nessa hora também, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é para não se cair num mar de culpa. Porque lei de causa e efeito. Estou passando por isso, algo fiz, então... Não. Você tem que pensar assim, Isso se é eu estou mesmo. passando por isso, é que eu estou aprendendo uma lição. A pergunta que eu tenho que fazer a Deus, qual a lição que eu estou aprendendo aqui? Pra minha Qual a mãe. lição que eu estou aprendendo? Nem tudo é causa e efeito. Porque, assim, Não, tudo é causa e efeito. Tudo é causa e efeito. Uma lição que você está aprendendo aqui é uma causa que você colocou em vidas passadas, que veio com um efeito, uma coisa não muito boa. Que você vai ter que aprender. que pode ser nessa vida ou em outra. Ou em outro. Mas existe algo, por exemplo, assim, que seja, por exemplo, para que você seja... quando você vai preparar, por exemplo, você vai fazer uma espada, é um aço ali, pronto, você tem que martelar, até que aquilo se torne útil de se utilizar numa determinada batalha. Sim. Então, existe também uma certa... não sei se existe sistema de forjamento, uma certa forjação. Então, peraí, preciso ter uma lição X que o irmão Fernando, o irmão Carlos vai ter que passar, então eu preciso preparar esse cara aqui. E para preparar esse cara aqui, eu preciso colocar, tem que ter essas 3 cascas de banana aqui, ele vai ter que saber lidar com isso aqui. Eu respondo a sua pergunta da seguinte maneira. Nós temos tantos talentos que a gente não sabe que nós temos, que quando às vezes você tem que forjar uma espada, por exemplo, você fala assim, nunca forjei espada, não sei como é que faz, agora eu tenho que fazer essa minha colega aqui. Você começa, e sai uma espada maravilhosa. Você fala assim, Cacilda, como é que eu consegui fazer isso? Porque você já tem esse talento, lá atrás está o teu talento. Você já forjou espadas passadas,
que agora houve a necessidade de você reaver um talento que está atrás, não, uma causa que você colocou lá atrás, não um efeito que ia ser aqui, que podia ser uma dificuldade danada, não foi dificuldade, porque você conseguiu fazer. Agora, tem coisas que é a primeira vez que você faz. Aí na primeira vez que você faz, pode ser uma porcaria. Entendeu? Mas você fala assim, pô, é a primeira vez. Se eu começar agora e começar a insistir, praticar e repetir, porque o corpo, a chave do corpo vital é repetição, repetição, nesta vida ou na próxima, vai aparecer de novo a oportunidade, porque nós estamos de espirais e espirais, e assim que aparecer a próxima vez, eu já tenho, eu pego tudo aquilo que eu já aprendi aqui e carrego naquele momento e dali para cima. Então, tudo que você for fazer, tudo que a gente tiver que fazer, mesmo que não seja muito fácil para a gente fazer aquilo, a gente tem que se esforçar para fazer sempre o melhor possível. Melhor possível. Veja a criança. A criança ela não gosta de fazer uma coisa que ela nunca fez? Adora. Mesmo se matando, se borrando todo, se batendo lá, ele faz e fica em cima como se... É aquele espírito de criança que a gente tem que ter. Isso o Marcelo já fala no início do conceito, entendeu? Não ter medo. Ah, eu tenho que fazer uma coisa que eu nunca fiz. Aí você fala assim, será que eu nunca fiz mesmo? Essa é a pergunta, né? Se alguém falar assim, ó, você fez sim, na sexta vida anterior, você estava lá em Roma e fez um negócio assim, assado, aí você fala, oh, então eu já fiz tal. Você se ferra. Por que você se ferra? Porque você vai tentar buscar a atenção que você teve lá atrás. Você não tem acesso à memória subconsciente, você vai se ferrar. Agora, se você fala assim, eu vou fazer, não interessa se é primeiro ou não, aí vem, carreia de lá de trás, pela memória subconsciente, memória consciente, se o objetivo for objetivo positivo, e você se surpreende. Toda vez que você se surpreende com uma coisa, não é, o anjo me ajudou, o arcanjo me ajudou, não, é um talento seu que está lá atrás. Que você... Por exemplo, quando você levanta o tema de uma pessoa, aparece um monte de coisa lá. Tendências, né? Eu já vi de gente falar assim, tá errado. Tá errado, estamos aqui que eu sou excelente cozinheiro, eu não sei nem fritar um ovo. Tá errado, você tá errado, você tá errado. Frita o primeiro e você vai ver. Exatamente. Eu acho que todos nós já devemos ter passado por uma situação dessa, de você se surpreender com algo. Sim. Já teve algumas coisas que eu falei, caraca, fui eu que fiz, né? Meu Deus. E as coisas é fácil, às vezes trocar uma lâmpada. É simples. É trocar uma lâmpada. A pessoa, eu nunca troquei lâmpada. Falei, não acredito. Não, nunca trocou e não troca porque paga pra alguém trocar. Paga pra fazer. Agora, se ele tivesse dado a chance a ele, em vez de ele trocar, fala, caramba, troquei uma lâmpada. Aprendi. Aceitei. Caraca. E olha que os dons são muito mais ricos, porque nós vivemos como homens e como mulheres. É um universo grande. Na minha área tinha uma famosa. Caiu a energia elétrica da instalação, quer dizer, da fábrica inteira. Em qual subestação que está a chave geral? Está na subestação 2. Então, você vai lá que eu vou ficar monitorando aqui. O cara chega naquela alavanca e ele fala assim, meu Deus, e agora? Ele só tem uma coisa para fazer. E tem que voltar tudo. O cara faz assim e fala... Meu Deus, ele nunca tinha feito. Daqui a pouco, cara, só pode deixar que eu estou lá. Segunda vez já perdeu, já vai embora. Então o lance de você ser preparado para algo que esteja, por exemplo, dentro do teu tema, do seu destino, algo que você escolheu para você aprender uma lição, não tem muito a ver. O que tem a ver seriam coisas que você vai enfrentar pela primeira vez. Exatamente. E é isso que você vai enfrentar pela primeira vez. Vai ser tão... Essa alavanca é tão grande, meu Deus, nossa, que difícil. E aí, por conta disso, não é que você está... E aí pode-se dizer que puxar essa alavanca, você está sendo preparado para catar alguma coisa que está lá na sua 10, por exemplo. Exato. Então, você está sendo preparado, não é que tipo, cara, que mal eu fiz a Deus para ter que ser o cara de puxar a alavanca. Ou que mal eu fiz no passado para ser o cara que está passando pela alavanca. Não. Você pode ter uma alavanca que você tem que puxar, que é uma preparação de algo que você escolheu, só que é a primeira vez que você vai pegar. Então, por isso que ela é tão assustadora. Não, a pessoa fala, nossa, que roubada que eu entrei, não sei o quê. Ao contrário, fala assim, quero ter oportunidade mesmo. E se eu errar, se eu cair, eu sei que na próxima eu não vou errar. É o contrário. Mas a gente sofre muito porque a gente se preocupa muito com a opinião alheia. E a culpa. E a perfeição também, você quer uma coisa perfeita. Isso que o Carlos falou agora. Você não acerta na primeira. Não. Isso que o Carlos falou agora me lembrou muito. Acho que você já assistiu aquele desenho do Madagascar, né? Aquele desenho Sim. E aí tem a hora que o tigre lá, que é o Bambambam, né? Que quando ele decide entrar, ele pega e fala, e se eu me queimar?
que queime! E aí vai. Nessa hora eu acho que é uma virada de chave, assim, que ele de vez em pegou. quando a gente passa por isso, né? Tipo, Agora eu vou. Ele se queimou uma vez, não foi mais, aí ficou cascudo, ficou ranzudo. E aí depois, se eu me queimar, que queime, que bom, vai embora. Legal, né? Então isso fez muito sentido, porque quando fica na lei de causa e efeito, né, ficava muito nisso, pô, então você está sofrendo agora, é porque algo no passado não foi tão legal, mas não, às vezes você só está se preparando para algo. Arregaça as mangas e vai, né? Eu aprendi a falar uma coisa assim, ainda bem que eu comecei nessa vida, cara. Nas próximas, mais ou menos já sei o que vai vir. O duro é você chegar lá e falar assim, e agora? O que eu faço? E quando você fala, cara, eu sei que eu vou deixar para a próxima. O conforto que eu tenho para mim mesmo é o seguinte, é uma bênção você conseguir renascer no final de uma era com tudo da próxima era à disposição sua, como nós estamos agora. Nós renascemos no final da era de peixes, com tudo da era de aquário à nossa disposição. Então nós temos o dobro de opções para aprender. Dobro. E o dobro de ferramentas para usar. Entendeu? Nós temos o dobro. Quem nasceu, o irmão nosso que nasceu antes, não tem essa e que vai nascer depois, não vai ter essa vantagem que nós temos. Essa transição. Tem essas coisas novas, do tipo assim, eu não sei mexer nessa máquina aqui. Vou aprender. Por que vou aprender? Porque eu tenho as ferramentas aquarianas à disposição. Só falta eu ter o quê? Como a gente já colocou, vontade, imaginação, ideia. Vai embora. E se tiver que se queimar? Queime. Se tiver que quebrar aqui, estragar essa porcaria aqui, azar, ué. Mando consertar, compro outro, mas tentei. Eu vou deixar. A última parte aqui é que o corpo vital, né, que a gente já falou aqui, né, até agora, ele é construtor e restaurador das formas densas. Se vocês me permitem, eu vou parar por aqui e eu volto no domingo que vem para a gente continuar a nossa apresentação. A nossa terceira parte já foi, né? Terminaremos mais então esta reunião, nos concentrando para absorver a mensagem que nos é transmitida pela oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão a habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença. Para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam nossa cruz.